queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio ou região, que deseja participar conosco presencialmente, nós temos em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco, ali em frente à Caixa Econômica Federal, na Rua Cuiabá 146. Na congregação onde estamos, aqui no bairro da Vila Esperança, nós temos também todos os domingos, o mesmo horário, na Rua Antônio Venâncio Lopes 2034. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Esse subsídio é apenas um aperitivo, é apenas um complemento daquilo que vai ser estudado de manhã, porque a igreja do Senhor, o povo do Senhor precisa estar reunido no dia do Senhor, que é o domingo, para participar da escola dominical. Muito bem, estivemos na lição passada, que foi uma lição muito maravilhosa, que falou sobre a missão da Igreja de Cristo. O texto já foi bem claro, porque vai falar sobre missão, que no latim é missio, que significa enviar. A ideia que se tem de missão é o envio de alguém. E a missão da igreja, falamos que uma das missões da igreja, que não é só a única missão, uma das missões da igreja é o quê? Pregar o evangelho, a palavra do Senhor. É o que diz lá em Marcos 16:15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A condenação não está em não batizar, já vista que é muito importante o batismo, que faz parte de uma liturgia da igreja. Mas a condenação está por a pessoa não crer. Só que pregar o evangelho, a igreja tem outras missões aqui na terra, como adorar a Deus, como forma de edificação, através dos 5 ministérios que foi deixado pelo Senhor Jesus. E também glorificar a Deus. E o trabalho social também, que faz parte da igreja. Então, falamos que pregar o evangelho e também a assistência social, que faz parte também da igreja. Como disse Tiago, se eu for orar em alguém, e o meu coração se fechar, aquela oração não serviu de nada, porque o meu coração se fechou para aquela alma. Deus abençoe, e eu ver que a pessoa precisa de algo, isso não é o verdadeiro evangelho do Senhor. Então, falamos sobre a missão da igreja, e hoje vamos falar sobre igreja, organismo e organização. Queridos, o comentarista foi muito feliz quando ele fala sobre organismo e organização. Eu gostei muito do título. Por quê? Porque primeiro ele fala sobre organismo. Depois ele fala sobre organização. Veja que aqui a organização, ela vem depois do organismo. Porque se eu sou igreja, como igreja organismo, se eu faço parte da igreja organismo, eu preciso entender que também existe a organização. Porque o nosso Deus, ele é o quê? O nosso Deus, ele é ordeiro, que nós vamos ler aqui no decorrer desta lição. Muito bem, queridos, o nosso textuário, vai dizer
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Talvez você diz, mas que negócio é esse que é tão importante? A assistência social da igreja. A diaconia, o serviço, que é muito importante na igreja. Veja que o povo aqui escolhe, mas não é qualquer pessoa. Tem que ter perfil, tem que ter característica. E aqui nós mencionamos 3. Boa reputação, quer dizer o quê? Caráter, cheio do Espírito Santo, uma vida espiritual ilibada e de sabedoria, pessoas que têm conhecimento do Senhor. A nossa verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, toda a estrutura precisa ser organizada. Bom, o contexto aqui que vai trazer em Atos 6, o momento em que houve murmuração, né, quando crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Porque se você vê Atos 4, 35, veja que a elite ali, eles tinham tudo em comum. Mas existia alguém que estava sendo vulnerável. Então houve uma murmuração. E aí foi quando escolheu esses 7 diáconos. Estevão está entre eles. Muito bem, querido. O nosso tópico 1 vai falar o quê? A estrutura da igreja cristã. Muito bem. Ponto 1. A igreja como organismo. Quando falamos, queridos, sobre organismo, já subentende que organismo é algo que está vivo. Eu só posso ter organismo se eu estiver vida. Então, o organismo é a vida espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nas epístolas diz que nele está a vida. Então a vida está em Cristo, porque Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive. Fui morto e vivo para todos sempre. Ele está no céu à direita de Deus, intercedendo pela minha sua vida. Quando falamos sobre o organismo, nos faz lembrar sobre o corpo humano. Se você estudar a anatomia do corpo humano, você vai ver que há toda uma organização óssea do esqueleto, há toda uma harmonia no corpo. A mão não pode dizer, eu não preciso do pé. O pé não pode dizer, eu não preciso da cabeça. A cabeça não pode dizer, eu estou em cima, você embaixo. Por quê? Porque é o pé que sustenta todo o corpo. A cabeça está no pescoço. Precisa estar no pescoço. Veja que existe toda uma harmonia na anatomia. Eu estou falando aqui ainda da anatomia do corpo humano. Corpo humano esse que 216 tecidos organizados nos esqueletos e possui 206 ossos. Isto é o quê? O corpo humano. Com o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. E os seus sinais trafegam
trafegam ao longo dos nervos até no máximo 350 km por hora. Uma mensagem da cabeça aos pés chega em 1 minuto e 50 segundos. O cérebro de um homem pesa 1,4 kg. De uma mulher, 1,25 kg. Então, existe toda uma organização. O corpo humano tem 70% de água e 30% de sangue. O corpo humano tem 96.500 km de veias e artérias. Tem 10 bilhões de vasos capilares. E há 100 trilhões de células no corpo humano. E no DNA do homem está a vida. Veja só, queridos. Fazemos aqui um apanhado sobre o que há no corpo humano. Toda essa anatomia. Para que tudo funcione bem. Tudo precisa estar em harmonia. Se tem uma mensagem que sai, como eu disse aqui, da cabeça aos pés, esse pé precisa estar no corpo. E o corpo precisa estar na cabeça. Jesus, então, ele disse que o corpo precisa dos membros estar ligados, interligados, para que seja corpo. Porque não existe um corpo sem membro. Cristo sendo a cabeça, existem os seus membros no corpo que precisam estar ligados, interligados e juntos. Aqui, refutamos a ideia dos desigrejados, que não precisa estar junto, porque eu sou igreja, ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Precisamos uns dos outros. É o que a Bíblia diz. Amar uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, como diz Romanos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, consolai uns aos outros, edificai uns aos outros. Veja essa expressão, uns aos outros, sempre aparece na Bíblia. Então não existe essa ideia de eu aprendo sozinho, eu quero sozinho mesmo, não consegue. Porque precisa de uns aos outros. E Deus, queridos, deseja que nós sejamos um organismo, igreja como um organismo. Precisa ter organismo. Quando nós falamos sobre unidade nesse corpo, queridos, veja que cada um vai ter a sua função. Cada um vai ter a sua função nesse corpo. Tem coisas que eu não consigo fazer, eu não chego lá. Um exemplo, se for para mim colocar uma cortina na igreja, eu não dou conta. Não é minha área, não é o meu dom. Aí eu me lembrei de Leandro Carnal, um historiador e jornalista na Unicamp, em São Paulo. Ele dizia que existe 3 classes de pessoas. Classe alta, classe média e a classe baixa. E ele diz que ninguém é bom em tudo. Mas existem essas 3 classes. Existem essas 3 classes. E eu vou estar em alguma dessas classes. Porque eu nunca vou ser bom em tudo. Eu sou bom em uma coisa, em outra eu já não sou. E ele diz que uma cirurgiã profissional pode ser uma péssima escritora. Veja, uma cirurgiã é uma coisa excepcional. Mas ela pode ser uma péssima escritora com uma caneta na mão. E ele diz também que um tocador de piano, de grande habilidade no piano, na mão, ele pode ser um
péssimo com a bola nos pés. Veja só, ele é bom com a mão, mas com o pé ele não é bom. E ele diz também que um físico revolucionário, com muitas ideias novas, muitas revoluções da física tal, um físico pode ser um péssimo com uma tesoura na mão para cortar um pano em linha reta. Por isso, queridos, que aqui precisa nós entendermos que nesse corpo cada um tem a sua função. E não queira fazer a função do outro. E também não queira fazer tudo. Porque há muitos que querem fazer tudo sozinho. Querem fazer tudo sozinho. Só ele prega, só ele canta, só ele dirige, só ele evangeliza, só ele ora, só ele faz a leitura. E eu não tenho esse sistema, nosso pastor também não tem esse sistema. Por quê? Porque ele entende que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. A igreja precisa ser um organismo, queridos. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 21. Vai dizer assim: não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Um precisa do outro. Essa organização. E o que é essa organização? Essa igreja, esse organismo vivo, que precisa crescer a cada dia. A igreja que está viva, ela cresce, ela se desenvolve, queridos. É o que está lá em Atos. Capítulo 2. A igreja sempre crescendo. Atos, capítulo 2, foi o tema da nossa outra lição. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, havia um crescimento. O Espírito Santo produzia isso, esse crescimento na igreja, porque ela estava viva. Só pode crescer quem está vivo. Pega aí uma criança. A criança só cresce porque ela está o quê? Viva. Só que aí também tem o ponto 2 aqui, a questão da organização. A igreja é organismo, mas também é organização. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é ordeiro. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Ou seja, precisa ter uma ordem e uma decência na igreja, que já começa na maneira que eu entro na casa de Deus, no momento do culto. Deus, ele gosta de coisa ordeira, de coisa organizada. A organização é os homens que fazem, mas é do jeito de Deus, é do modelo de Deus. Tanto a organização, tanto o organismo. O organismo é do jeito de Deus, a organização é do jeito de Deus. O que é a organização da igreja? Porque o organismo é a parte invisível da igreja. A igreja, ela é invisível. E existe a igreja local também, nacional, internacional. Sim, é a igreja que nós estamos vendo. Mas a igreja, nós não vemos ainda toda a igreja, só quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja. Existe a igreja invisível. E a visível, a local. Como uma igreja local precisa ter um pastor, precisa ter um dirigente, precisa ter alguém que trabalhe na assistência social. Como organização, a igreja precisa comprar um templo ou alugar um salão, pagar em dias aquele salão. Como organização, se tiver uma luz queimada na igreja, o pastor ou alguém da assistência precisa ali trocar aquela lâmpada.
precisa pagar os talões de água, precisa pagar os talões de luz, precisa, como organização, CNPJ, normas sanitárias, proteções, precisa de tudo isso, queridos. Deus deixou 5 ministérios, queridos. Lá em Efésios, capítulo 4, que foi o Senhor que deu. Efésios 4, 11, 5 ministérios. E Ele mesmo deu, quem? O Senhor. Jesus, uns para, primeiro, veja, aqui já começa, queridos, um equívoco de muitos. Porque hoje todo mundo quer ser pastor. Primeiro, nem é todos que vai ser pastor. E o ministério aqui é homem, não é mulher. E Ele mesmo deu uns. Mulher tem funções, não ministério. Talvez as mesmas funções pastorais. Ministério de mulher feminino não temos base bíblica. Senão Jesus poderia falar aqui mulheres. Mas Ele concedeu uns para, não é todos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e os mestres, os pastores para apacentar e os mestres para ensinar, doutrinar a igreja. Os evangelistas, pregar, anunciar a Cristo, ganhar almas para o Senhor. Às vezes a pessoa é um bom evangelista, mas um péssimo pastor. Talvez ele é um diácono. Se ele ser um pastor, ele é um péssimo pastor. Porque não é a área dele, ele não foi chamado para aquilo. Ele não foi chamado para ser pastor. Porque para ser pastor, como eu já disse aqui, não é todos. Querendo que aperfeiçoamento dos santos, até que chegamos, versículo 3, à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí diz, verso 14, para não sejamos mais meninos agitados por um lado e por outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Ou seja, a igreja que cresce, ela deixa de ser menina ou meninice na igreja. Porque você está crescendo. Aí diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Então, como organização, a igreja precisa desses 5 ministérios. Então, queridos, a igreja precisa entender que ela é organismo, mas também a organização. Como organismo, é a parte espiritual. Anote bem. Como organismo, é a parte espiritual. Organização é a parte estrutural. Agora, prestar minha atenção no que eu vou dizer aqui. O que precisa se tomar cuidado, queridos, é os extremos. O que é os extremos? É eu não partir para um lado e nem partir para o outro. Ou seja, assim como um avião tem 2 asas, um pato, para dar equilíbrio, precisa-se de um equilíbrio. Alguém diz, não, mas a igreja é organismo. A organização foi criada por homem. De maneira nenhuma. É dada por Deus. Nós vemos na Bíblia, eles separando ali os diáconos, lá em Atos 6, na leitura. Eles participaram de reunião lá em Atos 15, do concílio em Jerusalém. Atos 13, oraram ali, enviaram Barnabé e Saulo. Existia alguém na frente. Então, eu preciso entender isso aí. Tem que ter a organização, queridos. Se ela vai enviar um missionário, ela tem que cuidar daquele missionário, enviar oferta para aquele missionário, cuidar da família daquele missionário. Precisamos tomar o que aqui? Com os extremos. Não, a igreja é só organização, é a parte espiritual, é dar glória a Deus, é evangelizar, é adorar, glorificar o Senhor, falar língua estranha na igreja. A igreja é isso. Não precisa pagar esse talão aí, esse talão de luz, não precisa pagar esse aluguel não, Deus proverá, não, deixa isso aí abandonado. O negócio nosso é espiritual, temos que tomar esse cuidado. Há muitas igrejas que são lixo,
Porque muitos vai somente pela organização. Tem muitas igrejas que são muito boas como organismo. Elas evangelizam, elas oram, elas buscam. Tem um bom ensino da palavra. Só que aí você vai no templo, é luz queimada, é coisa desorganizada, é banco quebrado, é luz queimada. Por quê? Porque se esquece que tem que ser organismo e também organização. Organismo é a minha vida, a organização é uma roupa que é dado para o organismo. Ou seja, o que precisamos tomar cuidado aqui é os dois extremos. Não pode ser somente organismo e também não pode ser somente organização. Porque se ser somente organismo, ela vai adorar, vai evangelizar, tudo tem que fazer. Só que aí vai deixar o templo de lado, abandonado. Como diz lá em Ageu, preocupar muito com as suas casas e o templo. Só que não pode preocupar muito com os templos suntuosos, luxuosos, e esquecer que também é organismo. Não pode. Um não pode estar desvinculado do outro. O que precisamos tomar cuidado é o quê? Com o institucionalismo. É eu escravizar, é eu colocar, impor um dogma que não está na Bíblia Sagrada. Isso é o institucionalismo. O institucionalismo escraviza, as pessoas sofrem. É imposto. Há muitos pastores que Deus chamou ele para a palavra, para ensinar, pregar a palavra, ele se envolve com coisas, com cartório, com coisa de igreja, com outras pendências que precisaria de alguém fazer aquilo. Então a igreja sofre, porque ele sai do foco da palavra. Porque lá em Atos 6, os apóstolos falaram, nós vamos nos preocupar com a oração e a palavra. Com o altar, pregar, anunciar a Cristo. Senão ele vai sair do foco e vai ficar escravizado. Então não pode. Né? Então, o que precisamos entender? A igreja é o organismo e também a organização. O organismo e a organização, ou seja, tem que ter a forma e também a função. O organismo é a função, a organização é a forma, a qual Deus deixou, Deus, ele estabeleceu. Então, é isso que nós entendemos aqui no ponto 3. Tem que ter o organismo e também a organização. Tópico que nós vamos ver aqui, o nosso tópico 2, um organismo vivo e organizado no seu aspecto local, ou seja, da igreja que está ali, tem que ter os diáconos, tem que ter os obreiros, tem que ter liderança, né? A igreja precisa se reunir, precisa cumprir seus compromissos no seu aspecto local, né? E também no seu aspecto litúrgico e ritual, ou seja, precisa organizar o batismo, precisa fazer a ceia do Senhor. Um culto precisa ter ordem e essência. Que hora começa o culto? Que hora termina esse culto? Só que aí também você não pode ser escravo da liturgia. De repente o Espírito Santo fala, preciso de fazer mais uma coisa, salvar alguma alma que Deus toma a igreja. Isso é diferente. Mas o culto precisa ter hora para começar. Precisa ter uma organização. Precisa ter hora para terminar. A menos que o Espírito Santo invada e enche a casa e fala que é comigo agora. Aí é diferente, mas o pastor que está na frente, quem está na linha, vai saber que é o Espírito Santo que está agindo na igreja. Mas precisa ter os louvores, precisa ter alguém para coletar a oferta, precisa ter alguém para dar assistência. É o quê? É no seu aspecto litúrgico e ritual. Né? Então, isso é importante nós entendermos. Quando falamos, então, sobre as formas de governo, que é bíblica, não é invenção humana, todas as formas de governo, nós vamos falar aqui, são bíblicas. Existe três formas de governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Cada um pegou de um ponto de vista. É como alguém subir no paraquedas
cada um vai ter uma visão sobre algo ali, naquele lugar que ele está. É o mesmo que nós vamos falar aqui. Então, o primeiro modelo é o episcopal ou episcopos, que é o modelo monarco, né? O modelo monarco, que é onde tem um bispo ou um superintendente, um supervisor que tem ali na igreja. Esse modelo é adotado pelo catolicismo, né? E algumas denominações protestantes, ou seja, o modelo episcopal. Então, existe o segundo modelo, que é o modelo presbiteral, que é aristocrático, né? E esse modelo de ter uns presbíteros, que eram o conselho, né? Fazia parte do conselho, eles também pastoreavam. Então, esse modelo foi adotado, né? Que há um Supremo Concílio, né, ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas de determinada região ou país. É o sistema seguido pelos reformados e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, ou seja, algumas igrejas reformadas adotaram esse sistema presbiteral, que é o modelo aristocrático, e o terceiro modelo é o congregacional, que é o democrático, onde que é o povo, né, que toma decisões, mas com uma liderança acima. É esse modelo, todos esses modelos têm base bíblica, nós vemos lá em Atos 14, 23, né? Há uma tomada de decisões ali. Veja que por consentimento comum entre o povo também. Então, tem uma certa base bíblica. Então, queridos, qual é o sistema de nossa igreja? É o presbiteral e congregacional. Então, todos esses modelos têm base bíblica? Todos têm base bíblica. É que cada um pegou dentro de uma perspectiva da sua visão, do lugar em que estava. Né? Por exemplo, quando nós falamos sobre esse modelo presbiteral, né, que é da vida presbiteriana, foi criado por João Calvino, calvinista, é um modelo calvinista, criado pelos calvinistas. Então, todos esses são bíblicos. Queridos, talvez pode surgir alguns questionamentos, mas o que eu e você precisamos entender uma coisa. Eu sei que existe o nepotismo, que isso não pode existir em nosso meio, porque precisa ter chamada de Deus, eu preciso reconhecer. Mas do contrário, eu e você precisamos entender que existe duas vontades em Deus. Vontade diretiva, a vontade direta por Deus, e a vontade permissiva, que é algo que Deus está permitindo. Então tem coisas que é Deus querendo e tem coisas que Deus permite. Se Deus permitiu algo em determinado lugar, nós temos que o quê? Orar e buscar reconhecer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, como diz Romanos 12, boa, agradável e perfeita. Então nós entendemos aqui nessa lição, queridos, o ponto, foco aqui foi nós entendermos que a igreja, ela é não somente um organismo, mas a igreja também precisa ter uma organização. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço.